Eles estão sem som. Alô, alô. 1, 2, 3. Alô, alô. Boa tarde. Boa tarde. Tá me Tá bom. ouvindo? Sim, o som está bom. O som está bom. Posso continuar? Sim, é da onde? Adiado por... Vai apresentando? Não. E aqui tem os adiados também? Sim. Número 1. Parcialmente conhecido e denegado. Número 2. Por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. Número 3. Por unanimidade, conhecido e denegado. Número 4. Por unanimidade, não conhecido, mas concedido de ofício. Número 4, né? Número 5. Sustentação oral. Vai ser julgado com sustentação oral. Número 6. Por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. Número 7. Por unanimidade, conhecido e denegado. Número 8. Por unanimidade, conhecido e denegado. Número 9. Por unanimidade, conhecido e denegado. Número 10. Por unanimidade, conhecido e denegado. Número 11. Por unanimidade, não conhecido. Número 12. Por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. Número 13, por unanimidade, não conhecido. 14, por unanimidade, conhecido e denegado. Número 15, por unanimidade, conhecido e denegado. Número 16, por unanimidade, conhecido e denegado. Número 17, por unanimidade, conhecido e denegado. Número 18, por unanimidade, conhecido e denegado. 19, por unanimidade, conhecido e denegado. 20, por unanimidade, conhecido e denegado. 21, por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado com recomendação. 22, por unanimidade, conhecido e denegado. 23, por unanimidade, conhecido e denegado. 24, vai ser julgado com sustentação oral. Passamos a julgar os embargos de declaração. Embargo de declaração número 1. Conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração número 2. Por unanimidade, conhecido e desprovido. 3. Por unanimidade, conhecidos e rejeitados. 4. Por unanimidade, conhecidos e rejeitados. 5. Por unanimidade, conhecido e parcialmente acolhido. 6. Por unanimidade, conhecidos e rejeitados. 7. Por unanimidade, conhecidos e acolhidos. Pauta número 29, 2025.
Número 1, por unanimidade, parcialmente conhecido e provido. Número 2, férias do revisor. Número 3, também adiado por férias do revisor. Número 4, também adiado por férias do revisor. Número 5 também. Número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, adiado por férias do relator. Número 12, adiado por férias do relator. Número 13, adiado por férias do relator. E assim é o número 14, número 15, número 16, número 17, número 18, número 19, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 20, por unanimidade, conhecido e parcialmente provido, o recurso de Antônia Gabriela de Oliveira Mota. Parcialmente conhecido e parcialmente provido, o recurso de Daniel Amâncio da Silva. Número 21, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 22, por unanimidade, conhecido e parcialmente provido. Número 23, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 24, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 25, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 26, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 27, por unanimidade, conhecido e desprovido. 28, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 29, por unanimidade, conhecido e provido. Número 30, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 31, por unanimidade, conhecido e desprovido. Número 32, vai ser julgado com sustentação oral. Apelação número 33, por unanimidade conhecido e desprovido. Número 34, por unanimidade conhecido e desprovido. 35, por unanimidade conhecido e desprovido. 36, por unanimidade conhecido e desprovido. 37, por unanimidade conhecido e desprovido. Parcialmente conhecido e desprovido. 37. O 37 é parcialmente conhecido e desprovido. 38, por unanimidade, conhecido e provido. 39, por unanimidade, parcialmente conhecido e desprovido. 40, vai ser julgado com sustentação oral. 41, adiado. É da relatoria da desembargadora Lira e vai ser adiado. 42, conhecido e desprovido. 43, adiado. 44, por unanimidade, conhecido e desprovido. 45, por unanimidade, conhecido e provido o recurso do Ministério Público. Conhecido e desprovido o recurso de J.R. do N. 46, adiado. 47, por unanimidade, conhecido e provido. 48, por unanimidade, conhecido e desprovido. 49,
por unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 50, por unanimidade, conhecido e provido. 51, por unanimidade, conhecido e desprovido. 52, por unanimidade, conhecido e desprovido. 53, por unanimidade, conhecido e desprovido. 54, por unanimidade, conhecido e provido. 55, é um agravo de execução, foi por unanimidade não conhecido. 56, também um agravo de execução por unanimidade conhecido e desprovido. 57, retirado de pauta. 58, é um recurso em sentido estrito que por unanimidade conhecido e desprovido. 59, é uma remessa necessária por unanimidade conhecido e desprovido. 60, férias do revisor. 61 também. 62, igualmente. 63 também, férias do revisor. 64, férias do revisor. 65 também. 66, férias do revisor. 68 também. 69 também, férias do revisor. 70, 71, 72, 73, 74, 75 e 76. 77 é um agravo de execução e vai ser julgado com sustentação oral. O 78, por unanimidade, prejudicado. 79, por unanimidade, conhecido e desprovido. 80, por unanimidade, conhecido e desprovido. 81, por unanimidade, conhecido e desprovido. 82, por unanimidade, conhecido e desprovido. 83, que é o último, por unanimidade, não conhecido. E assim proclamamos o resultado de todos os processos que não vão para a sustentação oral. Agora passaremos às sustentações presenciais. A primeira é a número 5 do roteiro. É o habeas corpus criminal 0624973542025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Jéssica Maria Rodrigues de Lima. Paciente Felipe Martins Vale Viana. Impetrado, juiz de direito da Vara de Delito de Organização Criminosa da Comarca de Fortaleza. Relatora Lira Ramos de Oliveira. Desembargadora Lira Ramos de Oliveira. Para fazer sustentação, a doutora Jéssica Maria Rodrigues de Lima. Doutora Jéssica, Vossa Excelência tem 15 minutos. Obrigada, Excelência. Tem 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigada, Excelência. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de saudar aqui meus colegas, advogados,
o pessoal aqui do meu escritório, Força de Segurança Pública, os nobres desembargadores de Justiça do Estado do Ceará, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e reiterar, né, todas as vezes que eu venho, eu gosto de reiterar o quanto é importante esse momento da sustentação oral, o momento que a gente pode vir aqui não só falar, né, até porque a gente tem um tempo muito, muito pequeno para falar, são só 15 minutos, mas também a importância que é esse ato para que a gente possa, juntamente com Vossas Excelências, poder aprender aqui. Sim, tô. A senhora não autoriza? Certo. E dizer, Excelências, que é sempre uma honra, sempre um prazer estar aqui na presença de Vossas Excelências, realizando a sustentação oral, porque é um momento em que muito mais nós aprendemos do que efetivamente trazemos aqui as nossas explanações. Excelências, o motivo da minha sustentação oral, hoje aqui no Tribunal de Justiça, ele é muito mais um apelo, no sentido de apelar, na etimologia da palavra mesmo, de rogar para que a apelação do meu cliente seja julgada, do que propriamente falar sobre a constrição da liberdade do meu cliente. E, Excelência, eu acredito que esse seja uma angústia, um anseio de todos nós, advogados e advogadas, que militamos na seara da advocacia criminal. A gente precisa, Excelências, lidar com situações que envolvem liberdade, com situações que envolvem a liberdade juntamente com os anseios dos familiares dos nossos clientes, e a gente precisa também lidar com a liberdade, com os anseios dos nossos clientes, dos familiares dos nossos clientes, e também com com os nossos próprios anseios com relação à advocacia criminal. Então, Excelências, trata-se aqui de um habeas corpus que visa tão somente tratar sobre uma apelação criminal, sobre uma prisão preventiva. E aqui eu gosto, Excelência, sempre de trazer lições básicas de direito processual penal. Né? Estamos aqui diante de uma prisão preventiva que já se arrasta por 1 ano e 9 meses. O meu cliente, o paciente, ele foi preso no dia 24 de novembro de 2023 e até então ele está preso preventivamente. E por que ele está preso preventivamente? Porque não houve ainda contra si nenhuma sentença penal transitada em julgado. Excelências, com perdão, respeito à instituição, o Ministério Público do Estado do Ceará, mas o Ministério Público do Estado do Ceará, até onde me consta, foi intimado 5 vezes para a apresentação das contrarrazões do recurso de apelação deste paciente. Então, Excelências, o meu cliente ele já está preso, o paciente ele já está preso há 1 ano e 9 meses. E aqui não se pede nada que não seja dentro do razoável. Aqui, Excelências, o único intuito dessa defesa com a impetração desse HC é rogar, é apelar no sentido mais genuíno da palavra para que a apelação do meu cliente seja julgada. Apenas isso. Porque ele já está há 1 ano e 9 meses aguardando por um julgamento final. De acordo com o que consta lá nos autos do processo, a primeira vez que o nobre representante do Ministério Público foi intimado para apresentar as contrarrazões, foi no dia 22 de janeiro. A segunda vez foi no dia 7 de março de 2024. A terceira vez foi já na terceira vez, novamente, no dia 7 de maio de 2025. E agora, desde o dia 26 de agosto de 2024, que a gente aguarda o desfecho dessa apelação. Então, Excelências, essa sustentação oral, esse HC, não é para pedir nada demais, a não ser que julgue a apelação do meu cliente.
Se ele for efetivamente, né, se for confirmado no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, que ele permanecerá com a mesma pena, que ele permanecerá com a mesma condenação, mas que o Tribunal de Justiça, de alguma forma, dê a ele a resposta, forneça ao paciente a resposta. A pena vai ser diminuída? A condenação vai continuar? Ele vai ser absolvido? Porque não podemos, excelências, nos afastar do fato de que temos um paciente que goza de primariedade, que está há 1 ano e 9 meses com sua liberdade constrita em razão de uma prisão preventiva. Por essas razões, excelências, sem me alongar mais, essa defesa roga, apela. E, infelizmente, excelências, esse não é um caso isolado. E aqui eu posso falar por mim, posso falar pelas minhas apelações, posso falar também, excelências, pelos casos de outros colegas que a gente conversa nos corredores, nos fóruns, nos júris. É uma grande dificuldade que nós, advogados e advogadas criminalistas, enfrentamos. Eu entendo todo o procedimento referente a uma apelação no Tribunal de Justiça, entendo que há uma complexidade maior em razão de ser um órgão colegiado, mas essa defesa roga, apela, para que, com relação a esse fato, tendo em vista que o membro do Ministério Público, o procurador de Justiça, foi intimado 5 vezes para apresentar as contrarrazões e não apresentou, que Vossas Excelências conheçam esse HC, que concedam essa ordem para que ele possa aguardar mais 1 ano e 9 meses, não sei, mas em liberdade, que as razões do recurso de apelação dele sejam julgadas. Essa é a manifestação da defesa. Com a palavra. Alô, alô? Estão ouvindo? Tem som? Tem? Não. 1, 2, 3, pronto. Com Sim, Excelência. Estão me ouvindo, né? Com a palavra, o Procurador de Justiça, doutor Alcides, pelo mesmo tempo regimental. Excelentíssima senhora desembargadora presidente desta primeira Câmara Criminal, desembargadora Quija Andrade Magalhães, excelentíssima senhora desembargadora Lira Ramos, desembargador Francisco Carneiro Lima, doutor Leonardo Moura, muito digno defensor público, advogados que se fazem presentes fisicamente e de maneira virtual, doutora Larissa, que coordena os trabalhos da primeira Câmara, junto aos demais servidores e colaboradores, a nossa saudação, auxiliares e segurança. Efetivamente, está preso o paciente por motivos do intercurso de apelação desde agosto do ano passado. A tramitação foi irregular até o dia 3 de novembro do ano passado, quando o Ministério Público apresentou suas contrarrazões. Efetivamente, por razões que não sabemos, no dia 28 de fevereiro encerrou o prazo para manifestação do Ministério Público apresentar o parecer transcorreu em Albis, no dia 4 de abril de 2025 também, e no dia 7 de maio de 2025, vindo a peticionar apresentando o parecer de mérito, no dia 1º de julho de 2025. Efetivamente, eu não sei o que se passou, se houve alguma inconsistência no sistema eletrônico, se houve desídia. Não me houve tempo suficiente para me aprofundar nos autos principais. Mas, efetivamente, a manifestação do Ministério Público preliminar é de que essa corte falece a competência para apreciar o habeas corpus
por se tratar da vigência do artigo 105 da Constituição Federal, 105, inciso 1, a linha C, que quando, se tratando de matéria de habeas corpus, a autoridade coatora for Tribunal de Justiça, a competência será do Superior Tribunal de Justiça. Para o exame de mérito, para o exame de ofício, inclusive para a concessão de liminares, também nós não concordamos diante da magnitude que envolve os participantes dessa cadeia delituosa de crime organizado. Por essas razões, nos manifestamos no sentido de que seja mantida, e com as nossas escusas as inconsistências verificadas no prazo, rogamos que seja não conhecido o habeas corpus, por falecer a competência dessa Corte para sua análise. Com a palavra para a leitura de seu voto, a desembargadora Lira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes pares, do Alcides, da Defensoria, a doutora Jéssica. Boa tarde, doutora. Eu prestei bem atenção, doutora Jéssica, na hora que a senhora estava fazendo a sustentação oral, e a senhora bem o disse que várias vezes falta essa manifestação para o julgamento. Então, tendo em vista que da própria Procuradoria disse que realmente quando o constrangimento ilegal é do Tribunal de Justiça, é comezinho que a competência do STJ. Mas aqui, eu vou abrir aqui um parêntese, porque, tendo em vista Vossa Excelência dizer que várias vezes que tem sido intimado o Ministério Público, a Procuradoria não se manifesta, eu vou pedir vista desses autos, devido à sua sustentação oral, porque realmente não é competência, mas eu vou pedir vista e ver o que realmente aconteceu nessa apelação, apesar de a gente ser incompetente, mas eu vou pedir vista porque, considerando que, pelo que Vossa Excelência está dizendo, a culpa não está sendo, digamos assim, desta relatora, pelo que Vossa Excelência está dizendo. Não estou dizendo aqui, até porque não adianta a gente dizer quem é culpado, quem não é, mas devido a essa angústia que Vossa Excelência está sentindo, que as partes sentem dessa morosidade, eu vou pedir vista para melhor análise, não só desse habeas corpus, mas dessa apelação, e aqui eu estou considerando a apelação, socorro de Vossa Excelência, que está pedindo, e eu não poderia ir só pela frieza de que não, a incompetência do STJ, eu vou pedir vista para a senhora verá logo que agora, se realmente não tiver, digamos, com parecer, a gente vai ver o que verifica para poder acelerar também essa sua, digamos, essa reivindicação que é de direito, essa morosidade, e que, conforme Vossa Excelência disse, tantas vezes, doutor Alcides, essa intimação que às vezes também a gente não sabe o que aconteceu e a gente vai verificar o que aconteceu e realmente para, como eu já disse, verificar essa sua reivindicação. Eu vou pedir vista, tá bom? Vista concedida à desembargadora Lira.
O segundo processo, com pedido de sustentação, é o recurso em sentido estrito número 019-2012-35-2019.8.06.1000 ao contrário. É o número 32 do roteiro. Os recorrentes Carlos Alberto Lossi de Oliveira e José Anderson Gonzaga dos Santos. O advogado que vai fazer a sustentação é o doutor Flávio Uchoa Batista Filho. O senhor tem a palavra pelo tempo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Desembargadora Líria Ramos, desembargador Francisco Carneiro, ilustríssimos membros desta colenda corte, representante do Ministério Público, na figura do doutor procurador Alcides, os demais presentes, venho com profundo respeito sustentar oralmente o presente recurso de sentido estrito em face da decisão que pronunciou os recorrentes José Anderson Gonzaga e Carlos Alberto Loss no trágico caso do desabamento do edifício Andréa. Esta sustentação, ela se propõe a sintetizar as teses jurídicas centrais desse processo, que são grandes, e aí até mesmo eu não costumo me utilizar muito de roteiros, enfim, na minha sustentação oral. Eu acho que a gente tem que ser o mais natural e conhecedor da causa possível, mas para que eu não me perca ao longo da minha sustentação, só tenho um tempo de 15 minutos, eu preferi trazer esse roteiro e me ater a ele para que eu acabe não perdendo tempo e deixando passar algum ponto central deste recurso. E aí, neste recurso, eu abordo alguns pontos que são inequívocos de nulidade processual, cerceamento de defesa, ausência de justa causa para a pronúncia e o afastamento do dolo eventual. E aí vamos iniciar a questão das divergências entre a defesa e a acusação. O parecer da douta Procuradoria de Justiça defende a manutenção da pronúncia com base em 3 pilares: que não houve a quebra da cadeia de custódia, que a impossibilidade de contraprova não compromete a lisura do processo e que, sendo a pronúncia o mero juízo de admissibilidade, eventuais falhas técnicas não invalidam a remessa ao tribunal do júri. Entretanto, a defesa vem aqui demonstrar, aliás, já demonstrou no recurso e vem no ato de sustentação oral esclarecer mais ainda, trazer essas informações, sair um pouco ali do papel, as teses que são ventiladas neste recurso com base em fatos, documentos e a jurisprudência dos tribunais superiores. E aí, primeiro ponto, houve uma violação clara da cadeia de custódia nos termos previstos no 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, o direito à contraprova por uma conduta estatal, a denúncia padece de inépcia e ausência de justa causa, e ainda que se supere todos esses vícios anteriores, desembargador Carneiro, a imputação dolosa é tecnicamente sustentável. E eu vou abordar. Primeiro ponto, em relação à cadeia de custódia. Excelências, a cadeia de custódia não é mero detalhe formal, não é uma mera formalidade. É um juízo de confiabilidade da prova técnica. A defesa, e aí eu abro um parêntese também, eu não acompanhei a instrução, fui contratado já no momento de apresentação deste recurso, mas a defesa, a todo momento, desde a resposta à acusação, solicitou a contraprova por apontar divergências neste relatório técnico produzido pela PEFOSSE. O juiz de primeiro grau, autorizou essa contraprova. E a PEFOSSE respondeu, através de um ofício, dizendo que não havia mais nenhum tipo de material. E que todas as amostras haviam sido submetidas a testes destrutivos, o que é uma mentira.
E eu vou mostrar para Vossas Excelências que, se puderem acompanhar, eu vou detalhar algumas páginas aqui para a gente fazer esses apontamentos. Sobre a resposta da PEFOSSE, chamo a atenção para a análise do laudo pericial em relação aos ensaios realizados nos corpos de prova. Foram coletados 14 testemunhas de prova, as folhas 607 do laudo pericial. As fotos registradas, as folhas 604, e aí é uma opinião pessoal, não demonstram que havia um risco para a coleta de outros materiais, até mesmo que a perícia só foi franqueado acesso à perícia após a liberação dos bombeiros. Consta na tabela as folhas 611, as amostras e o ensaio realizado nas amostras. Ao contrário do ofício da PEFOSSE, nem todas as amostras foram submetidas a testes ou ensaios destrutivos. A exemplo disso, temos a amostra P22, P31 e P32, que foram somente realizados ensaios de absorção de água por imersão. E eu não tenho, de fato, um conhecimento técnico nesse tipo de perícia, e fui consultar o assistente, que foi devidamente habilitado nesse processo, e ele me respondeu: doutor Flávio, é basicamente pegar o corpo de prova e submergir em água durante um tempo, depois faz a retirada e faz ali um trabalho para ver a quantidade de água que foi absorvida naquele corpo de prova. Chamo a atenção também as folhas 612 e 613, que trazem o resultado dos ensaios que foram feitos nessas amostras, onde há fotos dos testemunhos intactos. E o que é que foi feito com essas amostras? Descartada. Não oportunizando a defesa a realização dessa contraprova. Posteriormente, e aí é um fato que me causa uma maior estranheza, foi o perito da PEFOSSE, e aí eu abro um parêntese também, e até mesmo em respeito ao que prevê o Código de Processo Penal, que o perito, ele não é um engenheiro civil com conhecimento técnico para fazer esse tipo de abordagem, para fazer essa perícia, quando há necessidade desse conhecimento técnico. Ele é um engenheiro elétrico, conforme o currículo dele, a qual ele apresenta, mas prossigamos. Ele participou de um podcast, onde ele levou um corpo de prova e apresentou neste podcast, isso em 2021, salvo engano, apresentou no podcast um corpo de prova. Ora, se a PEFOSSE, lá no ofício, respondeu que havia uma quantidade pequena de corpo de provas em virtude do risco para a coleta de mais, conforme determina o próprio Código de Processo Penal, para que seja oportunizado uma contraprova, por que esse corpo de prova também não está junto com o material da perícia? Foi extraviado e utilizado como um souvenir pessoal do perito. E aí eu abro outro parêntese a caráter de exemplo, em casos de homicídio. Quando a perícia chega ao local do crime, todo vestígio, todo material que é recolhido e que está ali no local do crime, a partir do momento em que a perícia chega e isola, se já não tiver sido isolado pela polícia, tudo que está ali faz parte da perícia. Não pode o perito, que está fazendo a perícia no local de homicídio, recolher 4 cápsulas e ficar com uma para uma lembrança. Isso é errado, isso quebra a cadeia de custódia. É importante dizer, né, que esse material é todo material colhido no local de um crime, onde é realizada a perícia, é importante, ele é para ser coletado, é para ser preservado. Não pode servir para uma situação particular do perito que ele queria guardar de lembrança. Isso é um absurdo. Isso configura uma grave violação à cadeia de custódia, contrariando os artigos 158, ao 158A e 158F e o artigo 170 do Código de Processo Penal. E aí eu cito o artigo 158F do Código de Processo Penal, que após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia e nela permanecer.
Cito também a lei estadual que rege a perícia forense, a lei estadual 14.055 de 2008, que fala sobre a conservação de todo o material submetido à perícia e obriga a guarda de material suficiente para uma nova análise. A Procuradoria sustenta que a destruição dos vestígios não comprometeriam a idoneidade da perícia, e não havia previsibilidade na lei em virtude das alterações ocorridas pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrimes. O juiz de piso, as folhas 2.490, fundamentou a decisão que, apesar de reconhecer que houve o descumprimento da cadeia de custódia, não merece razão à defesa por não haver previsibilidade à lei na época dos fatos. E aí, com as devidas vênias, trago às vossas excelências conhecimento do agravo regimental em recurso de habeas corpus 143.169, Rio de Janeiro, STJ. E eu gostaria de ler bem rapidinho aqui a ementa, porque ele fala sobre a violação da cadeia de custódia, que compromete a confiabilidade da prova, mesmo em processos anteriores à lei. E aí, desta ementa, no ponto 3, traz a seguinte fundamentação. Embora o específico regramento do artigo 158-A e 158-F do Código de Processo Penal, introduzidos pela lei, não retroaja, há necessidade de preservação da cadeia de custódia. Não surgiu com esses artigos, afinal, a ideia da cadeia de custódia é logicamente indissociável ao próprio conceito do corpo de delito, constante no Código de Processo Penal, desde a sua redação no seu artigo 158. Por isso, mesmo após os fatos anteriores a 2019, é necessário avaliar a preservação da cadeia de custódia. E aí, devido ao meu tempo ser bem curto, vou me adiantar. E, além disso, também cito o artigo 170, onde é taxativo. A parte tem o direito à coleta do material para a contraprova. Portanto, se houve uma falha por parte do Estado em preservar a prova, em prejuízo da defesa, o réu não pode ser penalizado. Se a prova não pode ser revisitada pela defesa técnica diante das diversas falhas apontadas pelo assistente técnico, esta também não merece ser somente atender os anseios da acusação. Concluo aqui que não estamos diante, na verdade, de uma forma pela forma, pois a forma no processo penal ela é garantia e mantém a rigidez do processo. Ponto 2, que também é bastante relevante, a defesa indicou que é em relação ao cerceamento de defesa. A defesa indicou um assistente técnico e apresentou os quesitos. O juiz deferiu a realização da contraprova, mas o Estado, por meio da PEFOSSE, frustrou a produção probatória ao dizer que os vestígios foram integralmente utilizados e não houve a guarda de material para a contraprova. A Procuradoria argumenta que a contraprova seria facultativa e que a perícia oficial goza de presunção de veracidade. Excelências, o devido processo legal, ele não admite a fé pública absoluta. O contraditório exige a possibilidade real de refutação da prova e que todo o material restante, utilizado ou não, deve permanecer livre e disponível para a consulta do acusado para o seu exercício da defesa. O que se pede, ou que se pediu durante toda a instrução processual, é a oportunidade de realizar a prova, ou, na verdade, a contraprova, importante para a defesa dos réus. Em igual oportunidade, que há de marcar a atividade estetal, não ocorreu no presente processo, não se ajustando à ideia de lealdade processual. E aí eu cito o RHC 114.683 de relatoria do ministro Schietti, onde ele traz algumas coisas que são tem uma similitude com esse caso. E aí eu vou só citar aqui o ponto mais importante. Ponto 7. Não se pode deferir ao órgão que acusa a escolha do material ser disponibilizado e dar lastro à imputação como se a ele pertencesse a prova. Na verdade, as fontes e o resultado da prova são de interesse comum de ambas as partes. A prova não se forma para a satisfação dos interesses de uma das partes, sobretudo daquela que acusa. Se esta obtém, e aí nesse caso aqui foi através de mandado judicial, diversos documentos, materiais supostamente, o interesse do acusado, não lhe é lícito privar que este último do acesso desse material, até porque,
para que se certifique que não há nada naquele material, não tenha interesse para a defesa. E aí eu trago também, neste mesmo voto, a jurisprudência, que ele traz no item 10, a jurisprudência desta Corte é firme em assinalar, em homenagem ao 563 do Código de Processo Penal, que não se declara nulidade por ato processual se a irregularidade não foi suscitada no momento oportuno e não vinha acompanhado de provas do efetivo prejuízo. No tocante ao primeiro quesito, o recorrente demonstrou haver, desde o início da ação penal, postulado acesso a todo o material. E aqui, no presente caso, a defesa em questão solicitou desde o início o acesso ao material da perícia e não foi franqueado. E em relação ao prejuízo suportado pelo ora recorrente, é insto ao próprio vício, constatado a não ser franqueado o exame antes do início da instrução processual. E, por fim, deste ponto, a negativa de acesso ao material, à perícia, não é mera irregularidade, é cerceamento de defesa como vício insanável. E aí os outros dois pontos, em virtude do tempo que me resta, seria em relação à ausência de justa causa e o afastamento do dolo eventual por fundamentos que já foram esposados no recurso, e essa é a manifestação da defesa. Eu já ia dizer que seu tempo estava esgotado. Pois é, doutor, eu estava acompanhando aqui também, era um olho no peixe, outro no gato. Com a palavra, o Ministério Público pelo mesmo tempo. Uma senhora desembargadora Lígia Magalhães, que também é relatora, excelentíssima desembargadora Lília, desembargador Francisco Carneiro Lima, renovadas saudações. Ilustríssimo e brilhante defensor, Dr. Flávio Shoa, parabenizo pela sua técnica e concisão. Demais profissionais da advocacia que se fazem aqui presentes, secretaria, segurança, auxiliares, etc. Eu vou, primeiramente, em relação à nulidade, me louvar da ementa em relação à minuta que foi feita pelo Ministério Público, o parecer feito pelo Ministério Público. Ementa, recurso em sentido estrito, homicídio qualificado, preliminares, alegação de quebra de cadeia de custódia da prova pericial, não comprovação de indícios de prova adulterada, eventual não observância das etapas da cadeia de custódia previstas no artigo 158-P do Código de Processo Penal, não acarreta automaticamente a ilegalidade da prova, principalmente quando não houve por parte da defesa a efetiva comprovação da violação ou adulteração dos elementos de convicção precedentes precedente do STJ. Reconhecimento de cerceamento da defesa devido ao extravio do corpo de prova, não verificada, aferição do elemento subjetivo do tipo, análise da eventual caracterização da culpa consciente ou do eventual ou dolo eventual. Competência do Tribunal do Júri. Então, vamos ver. Em relação à matéria de nulidade, efetivamente, eu não sei porque não foram guarnecidos esses materiais e não sei da intimidade do laudo feito, porque tive acesso aos autos ontem à noite, quando recebi a pauta de hoje. Mas, pelo histórico aqui descrito na denúncia, foram tiradas fotografias dos próprios moradores, mostrando estrutura exposta sem o suporte de escoramentos necessários para garantir a segurança daquilo que foi retirado, a massa que reverte o sustentáculo da edificação. Mas é uma matéria que se discutível, que não pode ser
considerada agora nessa fase como determinante, porque se há dúvida, o entendimento da perícia é um, o entendimento da defesa considera que houve cerceamento, embora o Ministério Público ele deve ter sido louvado de alguma prova para denunciar, especialmente as fotografias que foram tiradas pelos próprios moradores, mostrando o grau de insanidade em relação à exposição da vida de 9 pessoas que pereceram fatalmente, mais 7 outras pessoas que sobreviveram. Mas vamos lá. Essa questão eu vejo que não é nessa seara que cabe a elucidação. Esse mérito cabe ao Conselho de Sentença, que representa a sociedade e tem a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. Efetivamente, sobre a admissibilidade do recurso da pronúncia ou não, esse questionamento será feito na seara própria e não nesse momento, que seria uma precipitação e uma incompetência para verificação da matéria meritória. Em relação à capitulação delituosa, nós temos algumas ressalvas a fazer em relação ao caráter da qualificadora. Já que se trata de dolo eventual, quando se trata de dolo eventual, se questiona a pertinência da qualificadora, porque o dolo eventual não é o direto, onde a gente quis o resultado, que houve a intenção deliberada em produzir aquele resultado. O dolo pressupõe uma assunção de um risco que todos sabiam, os moradores já haviam alertado para esse risco, de proporções gigantescas, porque se trata de um prédio habitacional. Então, efetivamente, a figura das qualificadoras, eu vejo com ressalvas aí a pertinência delas, mas em relação a submeter a julgamento pelo dolo eventual, eu vejo segurança na prova e suficiente para submeter a julgamento os engenheiros e o pedreiro responsáveis por esse desatino que resultou na morte de 9 pessoas. Então, a pronúncia ela tem uma natureza superficial. Ela admite a acusação, mas ela não aprofunda-se na prova. Isso é da competência do tribunal do júri. Razão pela qual nós nos manifestamos pelo improvimento do recurso em sentido estrito. Aliás, seu provimento em parte, tão somente no questionamento das qualificadoras, que eu não vejo pertinência de qualificadora quando se trata de dolo de natureza eventual. É como nos manifestamos nesse sentido. Obrigada, doutor Alcides. E eu, como relatora, passo a ler a proposta de ementa. Recurso em sentido estrito. Penal e processo penal. Homicídio duplamente qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, 3 e 4 do Código Penal, 9 vezes. Sentença de pronúncia. Primeiro, preliminares. 1. Cesseamento de defesa, impossibilidade de acesso às provas periciais, descabimento, utilização integral das amostras nas análises laboratoriais, limitada quantidade de material coletado, estado crítico da estrutura do edifício, colapsada, impedimento de coleta de amostras adicionais, alegação de retenção indevida de material remanescente de perícia, inexistente, ausência de valor pericial,
formal do material exibido em podcast, material já submetido à análise. Inaptidão para a contraprova. 1.2. Quebra de cadeia de custódia. Irregularidade na produção da prova pericial. Peritos não oficiais. Descabimento. Colaboração de profissionais externos em fase específica por ausência de equipamentos laboratoriais. Ausência de equipamentos laboratoriais adequados nas unidades da PEFOSSE. Supervisão da PEFOSSE em todos os procedimentos. Ausência de indício de manipulação indevida dos vestígios. Princípio pars de nullité sangrif. 2. Pleito de absolvição sumária ou subsidiariamente de desclassificação para homicídio culposo. Competência do Tribunal do Júri para dirimir possível controvérsia entre a existência de dolo eventual e culpa consciente. Aplicação do princípio do indúbio pro societate. Necessidade de exame dos fatos de julgamento pelo Tribunal do Júri. Pronúncia mantida. Pleito de decote das qualificadoras. Inviabilidade. Qualificadora que não pode ser afastada quando não manifestadamente improcedente. Aferição da existência ou não do dolo eventual e de sua incompatibilidade. Competência constitucional do Conselho de Sentenças. Súmula número 3 do TJCE. Recurso conhecido e desprovido. Caso em exame. Trata-se de recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia prolatada pelo juiz da 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que pronunciou os acusados pelos delitos de homicídio duplamente qualificado, tipificado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3 e 4 do Código Penal, 9 vezes. Questão em discussão. Há 5 questões em discussão. Se existe cesseamento de defesa, porque não foi disponibilizado material de estrutura remanescente do edifício Andréa, utilizado como corpo de prova, impossibilitando a realização de contraprova pericial. 2. Se existe nulidade do processo em razão de suposta violação à cadeia de custódia, bem como irregularidade na produção de prova pericial. 3. Se é cabível a absolvição sumária dos recorrentes por ausência de justa causa. 4. Se é possível a desclassificação do delito para a modalidade culposa. 5. A possibilidade do decote das qualificadoras. Razões de decidir. A defesa alega ter havido cesseamento ao direito de defesa diante da impossibilidade de acesso às amostras utilizadas nos exames laboratoriais referente ao edifício Andréa, mesmo após o deferimento judicial da realização de contraprova. Contudo, a PEFOSSE informou expressamente que todas as amostras extraídas da estrutura remanescente foram integralmente utilizadas na análise dos laboratoriais, inclusive aquelas de natureza destrutiva, tendo em vista a limitada quantidade de material coletado em virtude das condições adversas do local do sinistro. Portanto, no caso concreto, a exaustão das amostras decorreu de fatores objetivos e amplamente documentados, não configurando arbitrariedade ou má-fé por parte dos peritos. As condições estruturais do edifício, estrutura colapsada, impediram a coleta de amostras adicionais. A fragmentação espontânea do material durante a coleta foi documentada e atestada por múltiplos peritos, tendo exaurido as possibilidades de preservação de amostra. Seguindo, o recorrente afirma que, em 5 de 5 de 2023, o perito oficial, senhor Fernando Viana, ao conceder entrevista informal a um podcast chamado Peritocast, exibiu fragmentos de concreto relacionado ao caso
o que demonstraria a subsistência do corpo de prova submetido à perícia do edifício Andréa, mas que foi negado acesso à defesa por estar sob a tutela do perito oficial. Porém, conforme as próprias declarações do perito na entrevista, o material ali exibido não corresponde ao corpo de prova utilizado no laudo técnico, tendo registro meramente ilustrativo, sem qualquer valor pericial formal, tampouco vinculado ao laudo oficial. Também sustenta a defesa que teria havido quebra da cadeia de custódia, a partir do momento em que o material periciado teria sido manipulado de forma irregular ou não preservado adequadamente. Ocorre que o laudo pericial descreve de forma minuciosa o processamento técnico da área do desabamento, que foi realizado por equipe composta por peritos criminais da PEFOSSE, com apoio de engenheiros e sob coordenação dos signatários do laudo. Houve registro fotográfico das atividades e relatórios técnicos que demonstram o acompanhamento oficial em todas as etapas, o que afasta qualquer dúvida quanto à regularidade do procedimento. Não há nenhum elemento nos autos que indique manipulação indevida, substituição de vestígio ou qualquer outro vício que pudesse comprometer a fidedignidade dos resultados dos laudos periciais. Ao revés, a atuação técnica foi conduzida dentro dos padrões aceitáveis, com registros formais e documentação técnica idônea. É importante frisar que a decisão de pronúncia possui cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade, devendo-se aferido pelo magistrado singular tão somente os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva que autorizem o julgamento dos acusados pelo tribunal do júri. No que diz respeito à controvérsia entre a existência de dolo eventual ou culpa consciente na conduta atribuída aos recorrentes, importa destacar que os elementos constantes dos autos indicam, ao menos em juízo de delibação, que a hipótese de dolo eventual não pode ser, desde logo, descartada. Diante disso, a definição precisa quanto à presença de dolo ou culpa constitui matéria que deve ser apreciada pelo tribunal do júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. No caso, o juízo de origem reconheceu que há indício suficiente que os acusados, apesar de terem conhecimento da necessidade de escoramento, teria feito intervenções nos pilares, negligenciando essa medida de segurança, assumindo o risco de produzir um resultado danoso. Por isso, o magistrado da Cor reconheceu a existência de indícios de dolo eventual dos crimes imputados, com justa causa para a pronúncia, competindo ao tribunal do júri, juiz natural da causa, solucionar a controvérsia se o réu atuaram com culpa consciente ou dolo eventual. Desta forma, inexistindo comprovação em contexto quanto à ausência de dolo dos autores, mesmo que eventual, e havendo nos autos elementos de convicção suficiente que demonstre a materialidade do fato e indício de autoria delitiva, a pronúncia dos réus é a medida que se impõe, uma vez que prevalece nessa fase processual o princípio do indúbio pro societate, devendo a questão ser analisada profundamente pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Quanto ao pleito subsidiário de decote das qualificadoras, a situação narrada no recurso interposto não ficou constatada de maneira inequívoca neste momento processual. O magistrado ACO, ao reconhecer as qualificadoras, não fugiu ao que consta dos autos, revelando a dinâmica do fato que a ação dos acusados José Anderson e Carlos Alberto teria resultado em perigo comum, pois expôs um número indeterminado de pessoas à coletividade, como, por exemplo, vizinhos e transeuntes, o perigo de dano,
ainda acolheram fatalmente as vítimas, fatalmente as vítimas de modo a não lhes possibilitar qualquer oportunidade de defesa, recurso conhecido e desprovido, pronúncia mantida. Esse é o meu voto. Como vota a desembargadora Lira? Ratifico o voto provisório com Vossa Excelência. Como vota o desembargador Carneiro? Eu acompanho o voto, Vossa Excelência. Proclamo o resultado. A sessão, por unanimidade, conheceu do recurso para desprovê-lo. O próximo é no modo virtual. É o habeas corpus criminal 0627031, dígito 30, 2025.8.06, sequência de 4 zeros. O impetrante é Edinaldo Ribeiro de Oliveira. Se encontra no número 24 do roteiro. O paciente Romário da Silva Oliveira. O impetrante é juiz de direito da Vara Única da Comarca de Jaguaruana. E o relator é o desembargador Francisco Carneiro Lima. Quem vai fazer a sustentação oral é o doutor Edinaldo Ribeiro de Oliveira Filho. Se encontra presente o doutor Edinaldo Ribeiro de Oliveira Filho? Sim, Excelência. Estou aqui. Pois o senhor tem a palavra pelo tempo de 15 minutos para sua sustentação oral. Tá ok, obrigado, Excelência. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os membros da primeira Câmara Criminal, a pessoa da presidente, desembargadora Lígia Andrade, cumprimentar também a desembargadora Lira Ramos, e o eminente relator. Doutor, sua câmera está desligada. Excelência, acredito que está tendo algum problema aqui que já cliquei algumas vezes para ligar. Só vou verificar aqui. Acredito que foi um problema agora, viu, Excelência? Saia, doutor, e entre de novo. Bom, vou sair e entrar novamente. Você consegue? Adiar? Doutor, nós vamos para o próximo. Quando o senhor resolver o seu problema, o senhor volta. Está ouvindo, doutor Edinaldo Ribeiro? Está não, ele desligou.
próximo, né? Passaremos agora para o que se encontra no número 77 do roteiro. Agravo de execução penal número 0027.488, dígito 89, 2017.8.06.1000 ao contrário. Agravante, Mário Douglas Santos de Souza. Agravado, Ministério Público. A advogada que vai fazer a sustentação oral é a doutora Roberta Studart Guimarães Machado. Está presente a doutora Roberta? Não? Chamo novamente a doutora Roberta Studart Guimarães Machado. O próximo é uma apelação criminal. Doutor Edinaldo? Excelência, agora deu certo. Deu certo? Deu sim. Ou então o senhor está com a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Perfeito, obrigado. Inicialmente, quero cumprimentar aqui os membros da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, na pessoa da desembargadora-presidente, doutora Lígia Andrade, cumprimentar também a desembargadora Lira Ramos, e o eminente relator, desembargador Francisco Carneiro Lima, cumprimentar os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e aos colegas advogados aqui presentes. Excelências, trata-se de habeas corpus, visando seu pedido principal, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Romário da Silva Oliveira. O paciente foi preso em suposto flagrante delito no dia 6 de julho de 2025, corrente ano, inicialmente sob a alegação de infringir o artigo 302, parágrafo 3º do Código de Trânsito Brasileiro, no qual seria o homicídio culposo, encontrando-se até a presente data encarcerado à exposição desse juízo na unidade prisional da Quirais. Excelências, no dia 6 de julho de 2025 foi realizada a audiência de custódia, onde foi homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, e aí com alteração do título delitivo, entendendo o magistrado naquela oportunidade pela prática do homicídio com dolo eventual, e sendo decretada a prisão preventiva com fundamento no risco na garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito e a credibilidade do Poder Judiciário. Posteriormente, o paciente ingressou com pedido de revogação de prisão preventiva, analisado pelo excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara Única da Comarca de Jaguaruana, o qual entendeu pelo indeferimento do pedido, mantendo os fundamentos da decretação da prisão preventiva, ou seja, fundamentando na garantia da ordem pública ante a gravidade do delito e a credibilidade do Poder Judiciário. Excelências, nobres julgadores, a decretação e a manutenção da prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública sob o aspecto da gravidade do delito e da credibilidade do Poder Judiciário, sem indicar no decreto prisional quais os motivos da conduta do agente, do réu, fundamentando-se o decreto prisional de forma genérica, sem especificar quais as condutas dele na prática e na vida pregressa que ensejariam ali essa fundamentação, principalmente na garantia da ordem pública. É necessário mencionar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram o entendimento de que
as invocações relativas à gravidade do delito, ao clamor público e à garantia da credibilidade da justiça não são motivos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Queria destacar 2 pontos aqui, excelências. O primeiro ponto é atinente aos fatos, à ocorrência. Nós não temos, nos autos do inquérito, sequer como comprovar de que forma ocorreu o acidente. Nós não temos sequer foi realizada perícia no local do acidente. Entendo que dirigir sob efeito de álcool traz suas consequências, mas ele não é o fator único determinante para a ocorrência de acidentes. Muito embora tenha sido realizado o exame, o teste de bafômetro pelo paciente, qual permaneceu no local do acidente, realizou o teste de bafômetro, não resistiu à prisão, facilitou todos os atos da polícia no momento. Entendo que o único fato, lógico que poderá vir a ser determinante, e aí são questões que nós vamos poder discutir dentro da instrução processual, que é onde vai ficar claro, tanto para a acusação quanto para a defesa, as ocorrências, o que houve, quais as circunstâncias desse acidente. Só de forma exemplar, excelências, nós podemos verificar que o paciente poderia estar parado dentro do seu veículo, com o veículo desligado, e uma outra pessoa também pudesse ter o atingido, e pelo fato dele ter permanecido no local, ter feito o exame de bafômetro, e ter dado positivo, não seria esse o causador do acidente, pelo fato único de estar sob o efeito de álcool e estar no local do acidente, que estava dentro do veículo, só para fins de contextualização. Não temos nos autos do inquérito sequer perícia realizada para determinar ainda a ocorrência do acidente, como foi que ocorreu o acidente, quem foi que entrou na contramão, quem foi que ingressou na via de forma equivocada. Quero destacar também, excelência, que verifica-se através do inquérito que a moto utilizada pela vítima encontra-se com licenciamento vencido desde 2015 também. No local do acidente, embora não tenham sido colacionados fotos do acidente no inquérito, pelo menos até o presente momento, não foi possível localizar equipamentos de segurança, como capacete, que a vítima pudesse estar utilizando. Enfim, passada a questão fática, o segundo ponto a ser destacado, nobres julgadores, conforme demonstrado já nos autos, no pedido do HC, através das certidões de antecedentes criminais, folhas 24 até as folhas 35, o paciente é réu primário, sem antecedentes criminais. E é importante frisar, mais uma vez, que ele não possui sequer antecedentes em infrações administrativas referentes ao mesmo delito, ou recusa a exame de bafômetro, a teste de bafômetro, ou outro tipo de infração da mesma espécie. Verifica-se ainda que o paciente ele possui residência fixa, inclusive com comprovante de endereço colacionado às folhas 17 e 18, é empresário, tem empresa registrada em seu nome e local fixo de trabalho, conforme folha 177. Outro ponto que merece destaque, excelência, que o paciente ele é pai de uma criança de 3 anos de idade, o qual depende majoritariamente dos proventos auferidos pelo paciente em sua atividade laboral, sendo responsável pelo pagamento de pensão alimentícia na ordem de R$ 700 mensais e ainda mais o plano de saúde do filho, do menor, entre outras despesas que são partilhadas com a genitora. Desta forma, entende a defesa que a medida que se impõe a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, entendendo que, inclusive, excelências, o monitoramento eletrônico seria medida satisfatível para a concessão da ordem, considerando que o paciente sequer possui infrações administrativas da mesma espécie,
e já possui seu CNH recolhido, o que o impede de dirigir. E o monitoramento eletrônico facilitaria esse controle por parte do Estado. Assim, é a manifestação do impetrante, pugnando pelo conhecimento do presente habeas corpus e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a consequente expedição do alvará de soltura. Obrigado. Obrigado também, doutor. Com a palavra, o Ministério Público, pelo mesmo tempo. Renovo a saudação a esta colenda da Câmara, mediante a relatoria dos autos, desembargador Francisco Carneiro Lima. Saúdo doutor Edinaldo Ribeiro pela simplicidade, mas pela denodo e boa qualificação com que fez a sua exposição, diante de uma causa difícil, pelo momento, pelas circunstâncias. Em seu nome, eu saúdo todos os advogados que se fazem presentes, componentes da secretaria, servidores, nossa força policial que nos guarnece nesse momento. O fato aconteceu no dia 6 de julho do corrente ano, no município de Jaguaruana. O paciente reside em Fortaleza, entre o centro e a aldeota, e estaria embriagado a trafegar na contramão, segundo populares, quando colidiu uma motocicleta, resultando em morte do seu condutor. Há 2 pontos aqui que eu queria assinalar. Não obstante não existir condenação nem antecedentes técnicos, há um registro de vida pregressa criminal do paciente por violência doméstica contra a mulher. Está na certidão de folha 109 dos autos. A recenticidade do fato e a sua gravidade, no entender deste agente ministerial, não seria recomendável no momento presente que, efetivamente, qualquer tratamento abrandado seria recomendável após o oferecimento da ação penal, inclusive como forma de manutenção da ordem pública, pela exemplificação que o tratamento deve ser dado a casos similares, e diante da recenticidade também do fato. Por essas razões, nos manifestamos desfavoráveis ao pedido feito em matéria de habeas corpus em favor do paciente que ora está sob trato. É a manifestação do Ministério Público. Com a palavra, o desembargador Francisco Carneiro para a leitura da proposta de emenda. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas embargadores. Boa tarde, doutor Alcides Jorge, procurador de Justiça. Boa tarde, doutor Leonardo, defensor público. Boa tarde, senhores advogados, senhores servidores. Boa tarde também. Faço a leitura do projeto de emenda, presidente. Direito processual penal, habeas corpus, homicídio simples, prisão preventiva, fundamentação idônea, gravidade concreta da conduta, necessidade de preservação da ordem pública, medidas cautelares diversas insuficientes, condições pessoais favoráveis e relevantes. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente Romário da Silva Oliveira, preso por infração ao crime previsto no artigo 121 caput do Código Penal, apontando como autoridade coatora o juiz de direito da Vara Única da Comarca de Jaguaruana. 2. O impetrante expõe que o paciente é sujeito de constrangimento ilegal em virtude de ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou sua prisão preventiva, discorrendo ainda sobre a existência de condições pessoais favoráveis, de modo que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares no caso concreto. Questão em discussão. 3. Há duas questões em discussão. 1. Verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. E 2. Analisar se, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Razões de decidir. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na prova da materialidade e nos indícios de autoria, extraídos de elementos como o teste de alcoolemia, que apontou 0,80 mg por litro, relatos policiais e laudo cadavérico, em conformidade com o artigo 312 do Código de Processo Penal. 5. O juiz de origem apontou a existência de dolo eventual, considerando que o paciente ingeriu bebida alcoólica por mais de 8 horas e ainda assim assumiu o risco de conduzir o veículo automotor durante a madrugada, invadindo via preferencial, conduta que demonstra indiferença com a vida alheia e elevada periculosidade. 6. A custódia cautelar justifica-se pela necessidade da garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do fato e do risco que a liberdade do agente representa à coletividade, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 7. A decisão reflete o entendimento consolidado dos tribunais superiores de que, mesmo diante de condições pessoais favoráveis como primariedade e residência fixa, é legítima a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o risco à ordem pública. Dispositivo e tese. Ordem conhecida e denegada. Esse é o meu voto, Excelência. Eu ratifico meu voto provisório com relatoria. Como vota a desembargadora Lira? Eu acompanho o relator. Proclamo o resultado. Ordem conhecida e denegada. O último processo com apelação com sustentação oral é o de número 0200365, dígito 95, 2023.8.06.0301. É o de número 40 do roteiro. O apelante é o Bruno Ferreira. O apelado é o Ministério Público. A relatora é a desembargadora Lira Ramos de Oliveira. E a sustentação oral tem aqui 2 nomes de advogado, doutora Gilmara de Almeida Tayama e doutor José de Alencar Lopes, Vital Gondim. Os 2 vão fazer a sustentação oral, é? Doutora Gilmara de Almeida. Doutor José de Alencar, o senhor está sem som? Tá. E agora? Pronto, agora está certo. É que está desligado o microfone aqui. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental de 15 minutos para a sua sustentação oral. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer, uma honra estar aqui perante a primeira Câmara Criminal.
Minhas saudações a todos os desembargadores aqui presentes, doutora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, doutora Lira Ramos de Oliveira, doutor Francisco Carneiro Lima. Ao respeitável procurador, doutor Alcide Jorge Evangelista, minhas saudações, o nobre defensor público que se encontra aqui presente, a todos os serventuários da Justiça e a todos os advogados aqui presentes, em especial minha sócia, a doutora Gilmara, que se encontra aqui ao meu lado. Excelência, o caso em apreço é um homicídio consumado na cidade de Brejo Santo em 2 de dezembro de 2022, por volta das 19 horas. Excelência, durante esses 4 anos que eu estou trabalhando como advogado, é a primeira vez que eu vejo uma condenação pelo direito penal do autor. Explico melhor, Excelência. Durante todo o processo, eu busquei provas, né? Procurei as provas que tinham contra o réu. E durante esse período foi visto que teriam 3 suspeitos. O primeiro, um menor que acompanhava a vítima, que se omitiu de dizer que a vítima tinha sofrido um homicídio. Um rapaz que a vítima, pouco tempo antes, teria atirado, cerca de 15 dias antes, a vítima teria atirado nesse rapaz. E, por fim, o senhor Bruno, que é conhecido como Pouca Sombra. Excelências, durante a audiência de instrução e julgamento, eu perguntei a um dos policiais que trabalhou na operação, né, por que ele não tinha investigado os outros 2, só tinha investigado o Bruno. A resposta dele foi o seguinte: a gente já tinha provas suficientes que Bruno era o autor do homicídio. Na audiência eu pergunto, quais são essas provas? Ele diz, estão nos autos. Eu digo, me aponte pelo menos uma, que foi Bruno, o autor desse homicídio. Ele disse, não, está nos autos. Tudo bem. Dando prosseguimento ao processo, ele foi pronunciado. Eu não recorri, porque já que é réu preso, eu prefiro ir logo a júri. Durante o julgamento, né, o promotor de justiça que fez a sessão, ele, no primeiro momento, nas alegações dele, ele falou sobre direito, falou sobre amizades entre a promotoria e os jurados, que promotor era amigo da sociedade, e o réu ali não era amigo. Deu uma aula de direito belíssima, mas não falou de nada dos fatos, nada. Quando eu e a doutora Gilmara fomos fazer a sustentação oral, a gente mostrou todos os indícios que poderiam ter sido outras pessoas. Mostramos também que o réu, né, não teria nenhuma prova contra ele. A todo momento a gente mostrava, aqui não existe prova, aqui também não, aqui não. Nós, inclusive, pedimos ao promotor, durante a audiência, dissemos, excelência, se o senhor me mostrar uma prova, eu só quero uma, que diga que foi Bruno o autor desse homicídio, eu peço em plenário aqui na frente dos jurados a condenação dele. Se o senhor me mostrar apenas uma prova, eu não quero mais do que isso, só uma. Pois bem, excelência, ele voltou na réplica, a prova que ele disse, eu tenho prova assim que foi ele, porque ele foi o autor de um suposto roubo de uma carreta. Ele é o autor do crime porque ele foi o suposto crime de um roubo de um veículo. Ele foi o autor porque ele supostamente teria batido na mulher e trocado tiro com a polícia. Então ele é bandido, foi ele sim. Novamente eu venho para nós retornamos à tréplica e falamos novamente, não existe prova. Excelência, depois do ocorrido, poucos dias depois, o réu foi preso. Na sua prisão, foi pego o celular dele, foi pego a arma dele. A arma foi para a perícia, foi verificada, verificou-se que não era a mesma arma que ceifou a vida da vítima. Ponto 1. O celular dele estava com a polícia.
Ou seja, só era pedir uma radiobase para saber se naquele momento o Bruno estaria lá naquele local do crime. Não foi pedido. Ou seja, todas as provas que alegam aqui são provas de quê? Na concepção do doutor promotor de Brejo Santo, ele alega que Bruno teria ameaçado a vítima um mês antes por uma suposta droga que teria sido vendida. Excelência, naquele momento a gente não estava falando de droga, a gente estava falando de homicídio. Uma ameaça de morte não quer dizer que a pessoa matou. Durante o andamento do processo, da ameaça que Bruno fez até o homicídio, demorou já um mês. Durante esse mês, a vítima, ela, usando de arma de fogo, disparou contra outra pessoa, ou seja, poderia ter sido essa outra pessoa também. No decorrer do processo, não existe uma testemunha, que diga que foi ele. Todos são unânimes em dizer que Bruno teria ameaçado a vítima, mas ninguém reconheceu Bruno como sendo a pessoa autora do crime. Na concepção do promotor, ele alega, olha, a testemunha disse que a pessoa que disparou os tiros era uma pessoa morena e baixa. Excelência, nós vivemos no Nordeste. Se a gente estivesse em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul, que é incomum você ver um moreno baixinho, tudo bem, mas aqui no Nordeste, a toda esquina que a gente vira aqui, a gente encontra um moreno baixinho. Isso não é fundamento para se condenar uma pessoa. Nas razões que eu fiz para a apelação, eu pedi novamente que o promotor apresentasse uma prova. E ele apresentou. Eu faço questão de falar a prova que o promotor apresentou aqui, o promotor de Brejo Santo. As folhas 1215. Ele fala o seguinte: quanto às referidas provas, que é a que eu estou pedindo, todas comprovam a autoria e materialidade, com plena propriedade, posto que nenhuma ocorrência criminal do réu denota índole pacífica ou personalidade prudente. Ou seja, Excelência, mais uma vez, ele vai lá no direito penal do autor para justificar a condenação do réu. Mas ele, novamente, não apresenta nenhuma prova que foi o réu autor do crime. Durante todo o julgamento, ele sempre falava, olha, porque eu sou promotor concursado, eu não vou errar, porque eu sou promotor concursado. O delegado que prendeu, ele é concursado, ele também não vai errar. O juiz, ele também não vai errar porque é concursado. E ele aponta, por diversas vezes, que o juiz, que é um juiz muito competente, o doutor Fabrício de Brejo Santo, que era, né, o juiz aqui, ele aponta, olha, o juiz indeferiu o pedido de liberdade dele por 11 vezes, salvo engano. Ou seja, mostrando que o magistrado entendia que Bruno era condenado, que era criminoso, que era o autor desse fato. Excelências, outras coisas que me chamaram muita atenção no julgamento, e eu venho observando agora, a forma que o Ministério Público está trabalhando na cidade de Brejo Santo, porque, de certa forma, é uma forma intimidativa dos jurados, certo? O doutor promotor de justiça já chega com a arma na cintura, mostrando a todo mundo. Senhora presidente, como se trata da minha instituição, eu pediria a vênia para que a defesa se imiscua da prova dos autos e não da instituição do Ministério Público, mesmo porque esses colegas não estão aqui para se defender. Pois é, doutor, então eu defiro seu pedido para que o advogado da defesa se manifeste sobre a prova dos autos. Pronto, Excelência. Então,
por todo julgamento, observa-se que não existe nenhuma prova. Como eu disse, pedi novamente agora nas razões que apresentasse uma prova, uma interceptação telefônica, arma, uma conversa do WhatsApp, qualquer outra prova que servisse. Pelo menos uma testemunha de ouvir dizer que foi Bruno. Nem sequer isso existe no processo, uma testemunha de ouvir dizer que foi Bruno. Todos são unânimes e categóricos em afirmar que ele teria ameaçado. Agora, que ele matou, não. Em momento algum do processo, nenhuma testemunha, nem de ouvir dizer, disse isso. Não existe prova do celular dele, que estava apreendido com a polícia de Brejo Santo, né? Interceptação telefônica, radiobase, que são meios de prova muito úteis, que são muito utilizados aqui na região, não foi usado nesse processo e não tem nenhuma delas. Uma das coisas que a testemunha de defesa, ela alegou que estaria com o réu na cidade de Salgueiro, Pernambuco. Agora ficou até um pouco complicado, porque para desqualificar essa testemunha, foi utilizado o argumento de que ela estaria respondendo a um crime de tentativa de homicídio, para tentar desqualificar a vítima, a testemunha de defesa. Então, assim, Excelência, o que se mostra nos autos é que não existe nenhuma prova, não tem nada que diga que foi Bruno, existe apenas uma ameaça. Se fosse para ele ser condenado por ameaça, tudo bem. Mas ser condenado sem nenhuma prova nos autos, sendo condenado apenas pelo direito penal do autor e não dos fatos, é difícil para o direito. Porque se isso se repete, vai continuar, daqui a pouco ninguém mais nesse país vai ser preso a qualquer momento. Porque não é mais o autor, não é mais o fato, é simplesmente o fato da pessoa ser quem é, vai responder por aquele crime, vai ser preso e vai ser condenado a uma pena altíssima. Então, Excelência, concluindo aqui, a defesa entende que o recurso de apelação deve ser provido e que seja feito um novo júri, tendo em vista que, como defendido pela defesa aqui, não existe nenhuma prova nos autos que diga que foi Bruno. Inclusive, eu peço ao doutor promotor, doutor Alcides, que se for pedir a condenação, que aponte pelo menos uma prova consistente que tenha sido Bruno que teria cometido um homicídio. Esse é o pedido da defesa, Excelência. Com a palavra, o Ministério Público pelo mesmo prazo. Excelentíssima senhora presidente, desembargadora Lígia, desembargadora Lira Ramos, desembargador Francisco Carneiro, doutor Leonardo Moura, doutor José de Alencar fez aí sua defesa. Saudações renovadas aos demais. Eu queria primeiramente esclarecer que o Ministério Público, quando atua no segundo grau, ele não pede a condenação, ele opina sobre o mérito dos autos. Em segundo lugar, a nulidade que foi suscitada de que o promotor exerceu influência ou aliciou o corpo de jurados, efetivamente, doutor José de Alencar, o senhor foi negligente quando não mandou constar em atas essas irregularidades. Não consta em ata nenhuma irregularidade praticada pela parte que lhe foi adversa no plenário de julgamento do Bruno. A expressão argumento de autoridade, que é muito referida em sede de nulidade, argumento ad verecundum ou argumento magister dicti, é uma figura de linguagem que busca convencer o interlocutor
do emprego de argumentos baseados na opinião de um ou mais especialistas na área que está buscando validar o raciocínio, a fim de dar credibilidade e firmar o convencimento de que a tese apresentada é irrefutável. No caso concreto, além das nulidades não terem sido registradas em ata, não se constatou nenhuma afronta ao 478 do Código, inciso 1 do Código de Processo Penal. Tendo o agente ministerial não empregou argumento de autoridade, notadamente porque tiveram acesso aos autos. Os jurados tiveram acesso aos autos. O doutor José de Alencar também disse que não havia uma única prova de autoria nesse homicídio. No pouco tempo que eu tive para verificar os autos, a decisão não é manifestamente contrária dos autos. Haja vista que a versão acolhida pelos jurados resta abrigada e devidamente provada. A genitora da vítima, quando ouvida em juízo, disse que conhecia o acusado apenas pelo apelido de PS, ou Pouca Sombra, mencionando que o próprio filho devia drogas a ele. Relatou que Jonatas era usuário e ex-traficante, já tendo sido preso por tráfico, e que saiu de casa por conta do vício, passando a morar sozinho na Vila Feliz, enquanto ela morava na Vila Paraíso. Contou que o filho já apareceu com dinheiro, dizendo que iria pagar sua dívida com o acusado. E no dia dos fatos, ouviu disparos por volta das 19 horas, e vim de longe 2 homens numa moto, um de camisa branca, colocando uma arma na cintura. Só depois, por volta das 22 horas, soube que o filho, que havia sido morto com vários tiros e encontrado em um terreno baldio. A testemunha Silvano Tenório dos Santos, que era amigo próximo da vítima, informou que Jonatas devia a quantia de R$500 à pessoa de Bruno, Pouca Sombra, e que estava com Jonathan no dia em que foi ameaçado pelo réu. Portanto, não há como ser anulado o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença. Se sabe também da dificuldade de obtenção de provas quando se envolve milícias, quando se envolve membros de facções, quando se envolve traficantes. E, efetivamente, entendemos que a prova existente é suficiente para a condenação do Pouca Sombra, porque são indícios palpáveis de que havia um nexo de causalidade, um motivo para o crime, que seria uma dívida que a vítima tinha com Pouca Sombra de R$500 pelo fornecimento de drogas. Quanto ao mais, doutor José de Alencar, se o senhor tiver qualquer reclamação a fazer ao membro do Ministério Público, se dirige à Corregedoria, que a Corregedoria adota as providências. Mas o plenário, esse seleto plenário, não deve ser seara para tratar desses assuntos. Me desculpe o desabafo. Me desculpem Vossas Excelências também. Era como tínhamos a nos manifestar. Com a palavra, a desembargadora Lira Ramos, para a sua proposta de ementa. Eu vou pedir vista, Excelência. Vista concedida. A desembargadora Lira.
Muito obrigado, excelências. O agravo de execução, número 77 do roteiro, agravo de execução 0027488, dígito 89, 2017.8.06.1000 ao contrário. Agravante Mário Douglas Santos de Souza. Agravado Ministério Público, que a advogada se encontra ausente. Eu vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e improvido. Por unanimidade. Esse foi o último processo. Alguma coisa a tratar? Então, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa semana. Boa tarde, muito obrigado, senhores.